Quando finalizar o cut? Quando que é o momento correto para isso? Para que eu não prolongue esse processo mais do que o necessário, porque quando eu estou em cut eu estou num processo catabólico. Então eu não estou evoluindo muscularmente falando. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, pessoal. Já clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Então, pessoal, é o seguinte. Nós temos um período aí do cut, que é um período para a gente limpar a quantidade de gordura que a gente tem no nosso corpo e tal. E eu vejo que o pessoal se perde no cut. Eles continuam fazendo o cut quando já era para ter parado, há muito tempo. E isso é muito ruim, porque você não vai evoluir se você fica muito tempo em cut. Vocês podem ver até mesmo atletas de fisiculturismo, eles quando querem se preparar de uma maneira que para entrar impactante num palco, eles param de competir, eles ficam 2 anos sem competir, não vou subir mais nenhuma vez para poder ficar mais tempo em off melhorando o meu corpo. Então você saber onde termina o cut é fator determinante para o teu sucesso como um todo. E quando nós falamos do processo de cut, o que objetiva um cut? Nós temos dois principais aqui que nós temos que citar, que são muito diferentes inclusive. O nosso primeiro grupo de pessoas está fazendo um cut para chegar num nível de definição muscular extrema, secar tudo que dá e ter aquele shape apresentável. Você vai dizer, Leandrão, é o meu. Será? Porque você tem quantidade de massa muscular suficiente para conseguir secar e mostrar esse nível? Você vai dizer, não, não tenho. Então você vai entrar no segundo grupo. Quer dizer, quem tem aí se ferrou já. Não, pera, vamos voltar lá. No segundo grupo, é aquela pessoa que faz o cut para reduzir a gordura corporal e preparar ele para o próximo off, para a próxima melhoria de shape. Porque quando você está em cut, em déficit calórico, o seu balanço de nitrogênio tende a ficar negativo ou no máximo estável. Se você é um iniciante, se você está tomando esteroides, pode ser que ele fique positivo, é verdade. Mas é um cenário que não acontece, vamos dizer assim, sempre na sua vida. E o que se trata esse balanço nitrogenado positivo, negativo, neutro ou estável? Galera, balanço de nitrogênio positivo você tem ganho de massa muscular. Balanço de nitrogênio negativo, você tem perda de massa muscular. E, obviamente, o neutro é estável, você mantém a sua quantidade de massa muscular. Para você se manter num balanço de nitrogênio positivo, você precisa de algumas sinalizações do seu corpo. Como, por exemplo, um treinamento pesado te favorece a isso. Por exemplo, um saldo calórico positivo. Um balanço hormonal favorável. E o mesmo acontece no contrário. O que você vai então entender com isso? Que você consegue ganhar massa muscular durante um processo de baixa caloria na sua dieta, só que isso não é muito provável depois de um certo tempo, porque a sinalização do treino e a sinalização hormonal de um natural não é suficiente para vencer a sinalização negativa que o déficit calórico está gerando. Então, esse tipo de pessoa que vai fazer o cut agora, ele vai fazer o cut para limpar esse corpo e ter novamente a oportunidade de fazer um processo de superávit calórico para ganhar massa muscular. E para que ele vai fazer isso? Você vai me perguntar, né? Para que idiotice é essa? Eu ficar em superávit calórico eternamente. Só que quando o seu percentual de gordura ele está muito alto, por exemplo, acima dos 18%, 20% para homem ou acima dos 26% para mulher, você começa a ter uma piora de sensibilidade à insulina, fator determinante para você ter ganhos cada vez menos secos. Você também tem um processo de ganhar gordura muito mais fácil por isso. Você fica se sentindo mal, porque você está com o percentual de gordura já muito alto, normalmente, tá? Normalmente, tem pessoas que gostam, é verdade. Mas, no geral, o percentual de gordura muito alto atrapalha a tua saúde, os teus resultados, a tua felicidade. Então, quando você passa desse 18%, 20%, a gente começa a secar para dar uma limpada, para melhorar esses hormônios e aí, então, novamente estar pronto para fazer um processo de bulk. E quando é que eu vou estar pronto? Normalmente, homens vão fazer um processo de cutting até 12% de gordura corporal. Eu trabalho sempre assim com os meus alunos, porque eu trazendo ele para o 12, ele já fica num nível hormonalmente muito bom e preparado para mais tempo de bulk. Leandrão, mas você não pode pegar um aluno seu e jogar ele para baixo dos 12? Eu posso, mas até os 12
Normalmente falando, tá? Eu trabalho muito bem com esse aluno que ele chega aos 12 razoavelmente rápido. Pum, chegou. Quando ele chega ali, para descer para 11, 10, 9, você tem um processo catabólico muito maior. Cada 1% desse para descer é muito mais custoso. Então, às vezes, eu prolongo demais o tempo dele em cutting, permitindo que ele fique aprisionado nessa bolha de não evolução de quantidade de massa muscular. O shape dele, o corpo dele está melhorando, porque ele continua secando. Só que pensando num processo de longo prazo, eu estou atrasando esse meu aluno. Então, quando ele bate nos 12%, eu solto ele de novo para o bulk. Ele não está secão, mas ele está seco o suficiente para ficar mais uns 3 meses. Aí vai de cada genética, né? Normalmente eu vou levar o bulk desse aluno meu até 18%, 20%. Alguns casos podem mudar um pouquinho mais, tá? Mas quando eu bater nisso de novo, eu inicio e faço esse processo várias vezes até eu chegar no objetivo. Para as mulheres, é a mesma coisa. Tá? É o mesmo processo, a mesma linha de raciocínio, só que o percentual da gordura da mulher, ao invés do homem, que é 12% a 18%, a 20%, eu estou falando da mulher de mais ou menos de 18% até uns 26%, 28%. Eu bati nisso no bulk, eu volto para o cut até 18%, 20%. Lembrando que esses valores de porcentagem, eles são considerando as pessoas que têm uma quantidade de massa muscular legal. Porque é normal você pegar, por exemplo, um iniciante que tem 22% de gordura. Só que ele não é gordo. Mas pô, Leandro, mas ele está fora do valor, estou falando de um homem aqui, tá? Ele está fora de um valor de referência, ele não está gordo. Por que isso? Porque o percentual de gordura é em cima do peso total. Sendo em cima do peso total, se ele tem pouco peso magro, qualquer pouca gordura que ele tenha, percentualmente é muito. Então, quando você pega um marombeiro que tem massa muscular, homem, e ele tem 25% de gordura, normalmente ele está com o rosto redondo, ele já está, sabe, bem embaçado e tal. E às vezes você vai pegar um cara que é um falso magro, ele tem 1,70 m e 60 quilos. Então ele está magro. E ele tem 25% de gordura e o rosto dele é de magro. Só que o percentual dele está alto. Mas ele, fazendo um bulk, ele reduz o percentual de gordura. Porque ele entra num processo de ganho de massa muscular e aquela gordura, que é percentual, vai diluir em cima desse novo peso e ela baixa. Às vezes ele até ganha quilos de gordura, mas o percentual continua baixando porque ele ganhou mais quilos de massa magra. Então, esse percentual de gordura que eu estou colocando aqui é de alguém que já treina e já tem um histórico. Pode acontecer uma pessoa iniciante ter 20%, 22% e ainda assim fazer um bulk. Então, o cut nós vamos descer mais ou menos até isso aí, 12% para homem, 18%, 20% para mulher e aí a gente volta. Essa é a finalização de um cut, se tudo correr bem. Vamos dizer que essa pessoa fez uma dieta zero carbo exagerada. Quando você zera o carboidrato, o teu metabolismo tende a ir baixando muito rápido, porque ele quer sempre parar de perder peso. Perder peso para o corpo não é interessante. Então a pessoa vem, ela está com 15% de gordura. Só que ela não perde mais e não tem mais como aumentar a cardio porque já está no máximo, a caloria não tem como baixar porque já está no limite. E aí, eu vou ficar perdendo tempo em cut? Nesse ponto, eu não vou parar o cut e iniciar um bulk, mas eu preciso fazer alguma coisa para o meu metabolismo acelerar. E aí eu posso fazer um dia do lixo mais intenso, ou um final de semana do lixo, ou 3 dias do lixo. Eu posso fazer uma semana de refeed, aumentar o carboidrato, melhorar os meus níveis de energia, de glicogênio, de metabolismo e volto, né, para perder peso. Ou simplesmente eu posso fazer um mini bulk. Então, neste momento, se você já está todo avacalhado, você já está sentindo como se não sentisse nada de sentimentos, sabe? Aquele momento que você fala, não tem mais graça a vida de tanta pouca comida que eu estou ingerindo e mesmo assim eu não perco peso. Este é um momento para você dar um pause no cut, mesmo que você não atingiu o teu objetivo, porque simplesmente reduzir mais as calorias não é viável. Você já está super fraco e aumentar o cardio também você não consegue, porque você já errou na caloria. Por isso que você não deve começar a dieta com carboidrato zerado nunca. Você não precisa, você já vai responder bem com carboidrato mediano. Eu já expliquei isso num vídeo aqui, certo zerar o carboidrato para perder gordura mais rápido? Depois procura esse vídeo e você vai entender que não. Mas caso você cometeu esse infeliz equívoco, você já está nessa situação, e aí como eu disse, você tem que finalizar o cut antes, ok? Existem 3 técnicas
para você dar esse pause no cut. E eu vou colocar isso aqui para você. Então, parei de perder peso, mesmo com déficit calórico. Você não tá, mas o que eu vou fazer? Eu deixei neste vídeo aqui.